Palavra de Deus comigo, no Evangelho de João, capítulo 17. Nós vamos ler dos versículos 20 ao versículo 23. É um trecho curto das Escrituras, e eu quero chamá-los para nós fazermos a leitura de forma responsiva. Eu vou ler o versículo 20, vocês o seguinte, até nós terminarmos no versículo 23. Leamos então juntos, com harmonia, com poder, a palavra que nos dá a vida. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam como és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Senhor, Tu tens falado conosco neste culto, e agora uma vez mais nos fala por meio da sua palavra. Toma-me agora com o poder e a graça do Espírito e usa-me como instrumento para a edificação do seu corpo. Ajuda-me a explicar-lhes a sua palavra e a mostrar-lhes como eles devem responder. Que o Senhor ajude a cada um de nós, a começar em mim, a viver a plenitude daquilo que o Senhor nos chamou para ser. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nos Estados Unidos, no estado de Utah, existe lá um fenômeno impressionante. Ali existe uma floresta imensa, com mais de 47 mil árvores de álamo, cobrindo montanhas inteiras. Cada uma delas com seu próprio tronco, com seus galhos e com suas folhas próprias balançando. Eles chamam essa floresta de o gigante balançando. Mas, através de testes de DNA, os cientistas descobriram uma coisa simplesmente chocante. Eles descobriram que aquelas mais de 47 mil árvores são, na verdade, uma única planta. Uma única árvore. Debaixo da terra existe um emaranhado sistema de raízes entrelaçados, unindo cada árvore em uma única árvore. Todas aquelas árvores compartilhando a mesma vida, a mesma seiva, todas têm o mesmo DNA, elas são exatamente a mesma. Se uma árvore na extremidade da floresta sente sede, as raízes do outro lado levam água para ela. Milhares de indivíduos, meus irmãos, mas um único organismo vivo. Que milagre de Deus! Eles deram a essa floresta um nome científico de pando, que em latim significa eu me espalho. Crianças, me respondam uma coisa. Como é o nome da floresta em que nós vivemos unidos uns aos outros como um só organismo? Se alguém respondeu família, acertou em cheio, meus irmãos. Meus queridos, na noite em que foi traído o Senhor Jesus, Ele olhou para os céus e orou para que nós fôssemos exatamente assim. Ele não queria que a sua família apenas fosse um grupo de pessoas que moram debaixo do mesmo teto, que se suportam até o tempo de irem cada um para o seu caminho, vivendo a sua própria vida. Ele orou para que a unidade da casa de cada um de nós fosse um reflexo da unidade da própria Trindade. Meus irmãos, pessoas diferentes, papéis diferentes, mas compartilhando a mesma seiva, o Espírito Santo, um só povo, de irmãos, pais, irmãos, mães, irmãos, filhos.
Meus irmãos, o Evangelho de João foi escrito com um propósito muito claro, que está registrado lá em João 20, versículo 31. Ele foi escrito para que creiais que Jesus é o Cristo, ou seja, que Jesus é o Messias, Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Em João 17, a unidade dos crentes, meus irmãos, ela é apresentada para nós como um meio apologético da nossa fé. Uma família unida reflete a Trindade, torna-se um testemunho visível e irrefutável da verdade do Evangelho, levando o mundo a crer que Deus enviou o seu Pai ao mundo e uniu pessoas distintas, diferentes, pecadores. A oração de Cristo, do capítulo 17, aqui é o clímax do discurso de despedida do Senhor Jesus Cristo, que começou lá no capítulo 13. Depois de instruir ali os seus discípulos a respeito da vinda do Consolador, de falar-lhes a respeito da verdadeira videira e da inevitável perseguição que se levantaria, Jesus então eleva sua voz ao Pai. Essa, meus irmãos, não é apenas um momento de intimidade entre o Filho e o Pai. É ensino, preparando os discípulos para aquilo que eles devem ser e para as tribulações que os alcançariam. A unidade que Cristo pede aqui, meus queridos, é a seiva que vai manter os ramos unidos à verdadeira videira, quando o machado tentar separar-lhes dele. Logo após essa oração, Jesus será preso. A unidade dos discípulos vai começar a ser testada, mas ela, ainda que aparentemente se quebre, vai ser restaurada na ressurreição de Cristo. Agora, pensem comigo, se a família foi criada à imagem de Deus, e Deus é um Deus triuno, então a unidade que Jesus pede para os seus seguidores deve ser o padrão absoluto de unidade que deve existir dentro dos nossos lares. A unidade familiar, meus irmãos, não é então uma obra humana, ela é um eco da própria natureza ontológica da Trindade. É por isso que o que eu quero mostrar nessa noite é que a unidade dentro dos nossos lares, a unidade da família, ela não vem do conselho e dos padrões deste mundo e nem da força das nossas capacidades, mas ela vem da fé, da oração de Cristo e pela submissão à palavra de Deus. A unidade da família não vem dos padrões do conselho deste mundo, mas ela vem da fé, na intercessão de Cristo e na submissão à Trindade excelsa. E o tema da nossa lição é justamente aquele que tem sido divulgado, a unidade da família, na unidade da Trindade. Nós vamos meditar nisso em 4 pontos, e no primeiro nós vamos ver a extensão da unidade. Essa unidade pela qual Cristo orou por nós é uma herança para as famílias dos povos. Nosso texto, João 17:20, nos diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Meus queridos, poucas horas antes de morrer na cruz, o Senhor Jesus Cristo ergue os seus olhos aos céus e ora. Aqui não é um discurso público, é o Pai falando diretamente com o Filho diante dos seus discípulos. E no versículo 20 aqui algo extraordinário acontece. Diante da morte eminente, sob a ira de Deus, Jesus não ora por si. Jesus atravessa séculos em uma oração em favor de outros. Eu não rogo somente por estes. Quem são estes? São aqueles 11 discípulos que permaneceram fiéis com ele até o fim. Homens espetaculares, intelectuais? Não. Homens fracos, confusos, medrosos. Lembram? Pedro ainda negaria o Senhor Jesus nessa madrugada. E no entanto, Cristo chama estes homens para serem os anunciadores do Evangelho que transformaria com poder o mundo. Mas Jesus continua: mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Aqueles, meus irmãos, somos nós, a igreja de todas as eras. São as crianças despreocupadas,
os idosos cansados, os pais aflitos, as mães sobrecarregadas, que hoje estão sentados nestes bancos. Cristo olhou através da história e orou por nós. Ele orou por esta igreja. Ele orou pela sua família. Agora, percebe que a unidade da família cristã, ela começa na oração de Cristo. Não uma técnica de terapia familiar proposta pelo mundo. O mundo moderno, meus irmãos, promete unidade por meio de entretenimento compartilhado, por meio de agendas lotadas, por meio de viagens, de tempo de qualidade, que na verdade não tem qualidade nenhuma. Há lares em que pais tentam criar unidade, sendo melhores amigos dos seus filhos, enquanto desprezam a autoridade, a disciplina e o culto doméstico ordenados por Deus. O resultado disso não é comunhão, é isolamento educado, isolamento civilizado, onde famílias jantam, cada um na frente de uma tela. A cultura moderna, meus irmãos, nos diz: não contrarie, não discipline a criança, isso a deixará revoltada. Não imponha verdades absolutas de Deus, deixe-o descobrir as suas próprias verdades. Agora, Cristo, pelo contrário, ora por uma unidade que vem da fé por intermédio da palavra. E aqui nós precisamos entender o que é essa fé, esse crer. O verbo usado por João, ele não significa apenas simpatia por religião. Não é um mero reconhecimento de que Deus existe. Tiago nos diz que até os demônios creem que existe um só Deus. Não é isso. A fé bíblica, meus irmãos, envolve sim conhecimento, mas também demanda confiança e submissão à palavra do Evangelho. A fé bíblica não é apenas um conhecimento estéril, que traz bem-estar emocional, que traz bem-estar psicológico. É uma submissão que se curva ao senhorio de Cristo. Eu mencionei isso aqui cedo, mas eu gosto como o catecismo de Heidelberg define a verdadeira fé. Ele diz que a fé é um seguro conhecimento, uma firme confiança produzida pelo Espírito Santo mediante a fé no Evangelho. Então perceba que não existe fé sem fruto de submissão por amor a Deus. Não existe fé sem submissão à palavra de Deus. Agora, notem algo precioso aqui. Jesus disse que a nossa fé vem por intermédio da palavra. A unidade da igreja, meus irmãos, e consequentemente das nossas famílias, ela nasce sim dessa intercessão de Cristo, que gera uma fé na palavra que é revelada. A unidade nos nossos lares, pais, não existe porque nós somos bons ou fiéis a Deus. Ela não existe porque as nossas esposas são doces e conseguem nos unir uns aos outros. Ela não existe por causa da obediência natural dos nossos filhos, porque vamos ser honestos, parece que os nossos filhos têm um ministério especial da parte de Deus para provocar a nossa ira 5 minutos antes do culto começar. Muitas vezes isso acontece. É ou não é, criançada? Agora, a unidade, meus irmãos, ela nasce quando Cristo reina em nós, por meio da palavra. Onde a Bíblia é aberta, onde ela é lida e cantada, onde ela é obedecida e amada, Cristo ali está formando uma família, um povo unido ao redor de si e da sua própria palavra. Eu gosto como João Crisóstomo, um importante pai da igreja, mostra isso. Ele diz que em decorrência disso, nós devemos fazer da nossa casa uma igreja. O puritano Richard Baxter, pastor, ele afirmava a centralidade da palavra no lar e ele exortava os pais da igreja que ele pastoreava a serem os primeiros teólogos da vida dos seus filhos, de maneira que os filhos aprendessem teologia e as escrituras dos próprios pais, para que essa fé fosse transplantada para o futuro.
É assim, meus irmãos, que esta unidade se estende, séculos após séculos. Uma vez, ou conta-se uma história, não sei se é verídica ou não, de que uma velha Bíblia foi encontrada após a morte de um pai piedoso, um pai cristão. Nas margens, nas laterais daquela Bíblia, havia anotações, páginas manchadas de lágrimas secas e os nomes dos seus filhos em diversos lugares. Ao lado de João 17:20, ele escreveu: Senhor, quando eu morrer, continue respondendo esta oração nos meus filhos. Mantenha-os unidos ao Senhor e uns aos outros. Nós deveríamos escrever estas coisas e o nome dos nossos filhos do lado de João 17:20. Décadas depois, um daqueles filhos se tornou um pastor e ele escreveu: meu pai já não fala mais comigo, mas a Bíblia dele continua falando comigo. Meus irmãos, isso é herança, isso é extensão da unidade, isso é a oração de Cristo, unindo famílias ao Pai, como a Trindade é unida, séculos após séculos. Por isso a primeira aplicação para nós aqui, meus irmãos, pais, filhos, jovens, é que nós somos chamados a crer e a orar pela intercessão de Cristo sobre as nossas famílias. Meus irmãos, a harmonia no lar não vai ser produzida por temperamentos compatíveis, estabilidade financeira, técnicas terapêuticas. Há famílias extremamente ricas que não têm comunhão. Há famílias que vivem na mesma casa, têm tudo, mas são estranhos uns aos outros. Meus queridos, a verdadeira unidade nasce quando Cristo reina naquele lar por meio da sua palavra, porque Ele intercede por aquela família. Isso, meus irmãos, é possível, não porque Cristo apenas nos ordenou, apenas nos ordenou sermos unidos, Ele intercede de forma eficaz pela nossa unidade. Por isso, creia na intercessão de Cristo em benefício da unidade da sua casa. Creia que essa intercessão pode transformar pecadores egoístas em um povo unido pelo Espírito Santo. Maridos, Cristo orou para que nós sejamos capazes de mortificar os nossos egos e pedir perdão. Esposas, creiam que Cristo orou para que vocês sejam capazes de abandonar a amargura e o ressentimento e responder com graça. Filhos, creiam que Cristo orou para que vocês obedeçam, mesmo quando não têm vontade. A unidade no lar nunca vai nascer da força das nossas resoluções, mas de uma fé que crê na intercessão de Cristo e que ora para que Cristo não deixe de interceder por nós. Por isso, se em algum momento tudo isso parecer estar esfacelando na sua casa, clame ainda com mais insistência, com mais zelo pela intercessão de Cristo pela sua família, para que neste lar todos possam vir a experimentar esta unidade plena na intercessão do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vimos a extensão da unidade pela qual Cristo ora. Agora nós vamos entender qual é a fonte e o padrão dessa unidade. É a Trindade ontológica. Esse é o nosso segundo ponto. A fonte e padrão da unidade é a própria Trindade ontológica. O Senhor Jesus Cristo ora em João 17, versículo 20, parte A, dizendo: a fim de que todos sejam um, como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós. O Senhor conduz cada um de nós aqui ao coração do maior mistério da fé cristã, a Santíssima Trindade. Aqui nós não estamos diante de mera cooperação entre pessoas que pensam de forma parecida. Aqui Jesus está nos levando a entender e a pensar na Trindade ontológica. Meus irmãos, ontologia é o estudo do ser,
é o estudo que examina a essência e a natureza de algo simplesmente porque ele existe. Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas distintas, mas um único Deus, com uma só natureza, uma só substância, um só propósito, iguais em poder, em divindade, em glória, em eternidade, em justiça. É por isso que os credos reformados, eles nos ensinam a respeito disso. E muito antes da reforma, os pais nos deram isso. O credo niceno, por exemplo, falando da unidade do Pai e do Filho, diz que Jesus, o Filho, é Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, criado e gerado e não criado, consubstancial ao Pai. O credo atanasiano vai nos dizer que nessa trindade nada é antes ou depois, nada é maior ou menor, mas as três pessoas são coeternas e coiguais. Isso é o que a teologia chama de trindade ontológica, ou o que é chamado de pericorese, a dança da trindade. Foi o teólogo, um importante teólogo do século IV, Gregório de Nazianzo, que cunhou esse termo pericorese. Conta-se que Gregório usou esse termo para descrever essa mútua habitação das pessoas da Trindade, observando crianças brincando de uma dança parecida com a nossa ciranda. Naquela brincadeira de mãos dadas, cantando louvores ao outro, nenhuma criança tentava vencer, nenhuma criança tentava ser o centro. Na brincadeira, uma criança era colocada no centro e as outras dançavam ao redor dela, cantando louvores àquela criança. E o objetivo da brincadeira era que todas tivessem passado pelo centro para ser louvada por aquelas que cantavam ao redor delas. A palavra pericorese, meus irmãos, ela vem do grego peri, que quer dizer ao redor, e corel, de onde vem a nossa palavra coreografia, que significa mover. Desde a eternidade passada, cada pessoa da Trindade se move, dança ao redor da glória e do amor da outra. A glória do Pai está em exaltar o Filho e enviar o Espírito. A glória do Filho está em revelar o Pai e em derramar o Espírito. E a glória do Filho, do Espírito, está em revelar o Filho e nos conduzir ao Pai por meio do Filho. É por isso que o Senhor Jesus Cristo vai nos dizer em João 17, 24: Tu me amaste antes da fundação do mundo. Cada pessoa da Trindade é o alvo do amor da outra pessoa. Meus irmãos, Deus nunca foi solidão. Deus é comunhão eterna. Como nos escreveu John Owen, o mestre dos puritanos, cada pessoa da Trindade se deleita na felicidade da outra. E então Jesus Cristo, ele vai dizer algo que deveria nos chocar, porque ele ora pedindo para que eles sejam um em nós. Meus irmãos, Jesus está orando para que nós vivamos em unidade, experimentemos a unidade ou a trindade. A família nasce, meus irmãos, não da carência humana, não, ela nasce do Deus triuno. Nós somos criados à imagem de um Deus que é comunhão. Por isso é que o individualismo moderno dos nossos dias, inclusive dentro da igreja, é uma aberta rebelião contra a própria estrutura da criação. O mundo nos diz: proteja o seu espaço, viva para si, não deixe que ninguém interfira na sua privacidade. Mas Jesus ora para que nós vivamos uns nos outros. Jesus destrói a filosofia e o pensamento deste mundo. Somente dessa forma, quando nós vivermos uns nos outros, interessados na glória e na felicidade dos outros, é que nós vamos ser um testemunho visível da unidade que existe na Trindade. Meus queridos, essa doutrina, ela fere então brutalmente a cultura presente, que celebra a fragmentação, a autonomia, a felicidade do eu. A Trindade ontológica nos diz
ou nos revela que a nossa identidade, a paz e a verdadeira felicidade são encontradas não no eu, na satisfação do eu, na eudoração, mas numa inter-relação, na doação mútua, em viver para a glória do outro, em viver para a glória dos nossos pais e irmãos, das nossas mães e irmãs e dos nossos irmãos e irmãos em Cristo. Meus queridos, isso é um tapa no coração e no rosto de tantas famílias que professam fé, mas que não se conhecem. Pais, se o algoritmo conhece os nossos filhos melhor do que nós, filhos, se vocês demoram mais de um segundo para poder falar de uma virtude que vocês apreciam no pai ou na mãe de vocês, nós temos falhado vergonhosamente em refletir de forma visível a unidade ontológica da Trindade neste mundo. Meus queridos, cada família, a família de cada um de nós, unidos ao Deus triuno, deve ser uma imitação desta pericorese trinitária. Cada membro do nosso lar vivendo em favor dos nossos irmãos, vivendo para a felicidade do outro em Cristo Jesus. Certa vez uma mãe observava os seus filhos pequenos brincando no quintal. De repente o menor deles tropeçou, caiu, chorou, se machucou, e imediatamente os outros dois saíram correndo até aquele que havia caído. O primeiro chegou e o levantou, o outro veio e limpou seus joelhos. Então, de repente os três estavam brincando e sorrindo de novo, abraçados, como se a dor de um fosse a dor de todos eles. Então a mãe emocionada vira para o marido e diz: isso é o que eu desejo para cada um deles, que eles nunca deixem de correr em favor um do outro. Meus queridos, a Trindade vive eternamente correndo, um em benefício do outro, para a glória e o deleite do outro. E é exatamente isso que o pecado destruiu em nós. O desejo de vivermos para o benefício e glória do outro. Mas Cristo veio justamente desfazer as obras do diabo. Ele veio restaurar a imagem da Trindade em nós. Uma família que reflete a Trindade, meus irmãos, um no outro dentro do lar, se torna uma igreja que reflete Deus no mundo. E aqui uma outra aplicação para nós. Nós somos chamados a fazer da nossa casa um reflexo da Trindade e não um reflexo deste século. Pais, filhos, olhem para as famílias ao redor de vocês. Pais ausentes, mergulhados no trabalho, emocionalmente distantes, mães exaustas, solitárias, frustradas, filhos discipulados pela internet, pelos jogos, pelas séries, filhos órfãos de pais vivos, casamento onde cônjuges cristãos têm o seu dinheiro, dá o seu dízimo, filhos silenciosos ou que respondem aos pais com grunhidos. Crentes, esse não pode ser o seu lar, de maneira nenhuma. Muitos lares cristãos, meus irmãos, têm sido um reflexo do individualismo deste século e nada do reflexo da Trindade. Mas Cristo morreu para reconciliar pecadores com Deus e uns com os outros, para que nós, unidos à Trindade, sejamos então um reflexo da unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, nós somos chamados a rejeitar a tirania do eu em primeiro lugar. Ouçam isso, crianças. Não é o eu em primeiro lugar, é a glória e o bem do meu próximo, do meu irmão em Cristo. Família, sentem-se à mesa, leiam bons livros em família, abram juntos as Escrituras, orem uns pelos outros em voz alta. Sim, pais, conheçam as alegrias dos seus filhos. Vocês sabem quais são as tentações deles, os medos deles. Ou vocês realmente acham que os filhos de vocês não passam pelas mesmas aflições que vocês?
que nós passamos. Filhos, honrem seus pais, não apenas externamente, mas no coração, porque isso é justo, é a vontade de Deus. Meus queridos, a restauração da família não vai começar em clínicas psiquiátricas, mas com uma união mística com o Senhor Jesus Cristo. Somente maridos, esposas e filhos cheios do Espírito Santo são capazes de negar a si mesmos e a viver para a glória e felicidade do outro. Na cruz, meus irmãos, a trindade ontológica nos reconcilia, não apenas com Deus, não apenas reconcilia pecadores com Deus, mas reconcilia pecadores uns com os outros. Que nós sejamos um reflexo visível da trindade nos nossos lares. Nós já vimos a extensão da unidade pela qual Cristo orou. Nós entendemos que a fonte e o padrão desta unidade é a trindade ontológica. Agora nós vamos entender o propósito da unidade. Ela deve ser um testemunho. E esse é o nosso terceiro ponto. O propósito da unidade é nós darmos testemunho do Evangelho. Jesus ora para que creia que tu me enviaste. Meus queridos, percebam. A unidade da nossa família não é um fim em si mesmo. Não é para que nós tenhamos meramente prazer e conforto egoístas. Ela tem um propósito missionário, apologético. Jesus está orando, meus irmãos, por unidade entre os seus discípulos, para que o mundo creia que tu, o Pai, o enviaste. Para que o mundo conheça que tu os amaste, como também me tem amado. Deus decidiu tornar a glória de Cristo perceptível ao mundo através de um povo unido. Ele poderia ter feito isso de uma forma miraculosa, poderosa, vindo com raios e trovões, mas ele decidiu fazer isso por meio de um povo que pertence exclusivamente a si. A falta de unidade entre os crentes e nos nossos lares é um desserviço à glória de Deus. É por isso que eu concordo plenamente com o Walt Bauckham, quando ele vai dizer: mostre-me uma igreja onde há famílias quebradas, e então eu vou lhe mostrar uma igreja doente. Vocês conseguem perceber a força disso? O mundo conhecerá que Deus enviou seu Filho não através de templos suntuosos que nós possamos construir, não por meio da eloquência dos seus pregadores, não por uma pregação sem testemunho, não pelo sucesso profissional dos crentes. Cristo diz que a unidade sobrenatural do seu povo, que começa nos lares, é que vai testemunhar ao mundo que Deus o enviou. Eu gosto como Francis Schaeffer coloca isso. Ele chamou essa unidade da igreja como a apologética final, a defesa final da nossa fé. O mundo pode sim discutir os nossos argumentos, pode zombar da nossa fé, mas algo inquestionável, incompreensível, é quando eles veem pecadores realmente amando uns aos outros de maneira sacrificial. Não de forma esporádica, mas por uma vida inteira. Família cristã unida, meus irmãos, é a vitrine do Evangelho. Eu não estou falando de uma vitrine de perfeição artificial, onde todos fingem felicidade enquanto o coração está apodrecendo, mas é uma vitrine da graça de Cristo. Meus queridos, no lar onde o mundo vê um marido que se sacrifica por sua esposa e para pastorear os seus filhos, onde o mundo vê esposas que com alegria se sujeitam à liderança do marido, pais que se esmeram por forjar o caráter de Cristo nos seus filhos, e filhos que honram aos pais no coração, onde o mundo vê perdão e graça como uma moeda corrente, ali o mundo não vê apenas uma família de sucesso, ali o mundo vê a glória do Evangelho do Senhor Jesus Cristo.
Ali ele vê a prova viva de que Deus enviou o Pai e que o amor de Deus pelos seus filhos em Cristo Jesus transforma para sempre e com poder o coração de pecadores. O problema, meus queridos, é que muitos lares cristãos têm se tornado vitrine de frieza, de ironia, de silêncio. Há pais que falam com muito mais brandura com os colegas do trabalho e com os irmãos da igreja do que com suas esposas e com seus filhos. Há esposas, meus irmãos, que deixam os seus lares como as coisas estavam no princípio da criação, sem forma e vazia. Há filhos que sorriem, que brincam alegremente com os de fora, mas com os pais em casa e com os irmãos são como sepulcros silenciosos. Há pais que não ensinam o evangelho aos filhos. E depois nós nos assustamos, porque nós queremos pregar o evangelho e queremos que o mundo creia, quando a nossa casa é uma verdadeira contradição de tudo que nós dizemos crer. Agora, de onde vem essa capacidade de testemunhar? O Senhor Jesus Cristo nos diz no versículo 22, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. A glória que ele diz transmitir aqui não é sobre fama, não é sobre status social, não é sobre posses neste mundo, é o seu caráter, a santidade, o amor e o poder do Espírito Santo manifestos entre os membros da sua família, da família de Deus. Meus queridos, essa glória é a beleza moral do Filho sendo forjada em nós pelo Espírito Santo. É isso que nos permite vencer as divisões, vencer os conflitos, aquilo que a cultura normatizou e chama de comum. Como Calvino vai dizer, Cristo compartilha conosco tudo o que ele recebeu do Pai para nos unir a ele mesmo. Agora, onde é que nós podemos melhor glorificar a unidade da Trindade, se não primeiro dentro dos nossos próprios lares? Certa vez um jovem missionário, ele estava com a sua família em uma aldeia remota, onde as pessoas nunca haviam ouvido falar de Jesus. Durante muito tempo, meses, anos, ele tentou pregar a palavra, mas as palavras dele pareciam vazias, não produziam nenhum fruto. Um dia, quando ele estava prestes a desistir da obra, orando, chorando, veio uma tempestade muito violenta e atingiu aquela aldeia. Destruiu muitas casas. E miraculosamente, uma das poucas casas que permaneceu de pé foi a sua. Então ele, junto com a sua família, ele abre a sua casa. Ele compartilha o pouco que eles tinham. Eles cuidam uns dos outros e dos quebrados, dos feridos daquela aldeia. Então, os aldeões, os líderes que antes eram diferentes para aquela família e para aquela mensagem, começaram a ver a glória de Cristo expressa na unidade no amor daquela família. Então um dia um ancião se aproximou daquele missionário e disse: as suas palavras eram difíceis de entender, mas as suas palavras, a sua família nos mostrou aquilo que as suas palavras falharam em fazer. Nossa família, unida a Cristo, tem um propósito missionário sobre a face da terra. Fazer com que o mundo saiba que Cristo foi enviado pelo Pai. E é por isso que a aplicação para nós aqui é óbvia, meus irmãos. Cada um de nós, crianças, pais, irmãos, somos chamados a fazer da nossa família uma prova viva de que o Pai enviou o seu Filho a este mundo, a esta igreja. Eu acho interessante como Tertuliano, ele registrou o espanto dos pagãos ao observar os cristãos do primeiro século. Os pagãos diziam: vede como eles se amam. Meus irmãos, a igreja, ou melhor, o mundo, precisa olhar para a casa de cada um de nós e dizer a mesma coisa. Ver filhos cheios de orgulho dos seus pais,
por ver neles um reflexo da graça, da paciência, da santidade, da justiça de Deus. O mundo precisa ver mães cheias do Espírito, de maneira que as suas vizinhas nunca veem essas mães gritando nas praças, ou com seus filhos dentro de casa. O Evangelho, meus irmãos, não está nos chamando para nós encenarmos, fingirmos perfeição, mas para nós permanecermos unidos ao Cristo perfeito. O mundo saberá que Deus enviou seu Filho quando as nossas famílias deixarem de disfarçar os pecados e fingir perfeição para que os outros vejam e então corram juntas para a cruz do Senhor Jesus Cristo. É ali que orgulhosos são quebrados, feridos são curados, rebeldes convertidos e omissos se tornam servos uns dos outros. É por isso, meus irmãos, que nós não podemos sair daqui essa noite apenas dizendo uns para os outros: nós precisamos melhorar a nossa família. Nós temos que dizer: nós precisamos mais de Cristo na nossa família. Porque somente quando o Filho de Deus se tornar o centro dos nossos lares e por conseguinte da nossa igreja, é que nós seremos um testemunho vivo de que Deus enviou o seu Filho ao mundo e que nos amou com o mesmo amor, porque Ele tem amado o seu Filho. A família é um reflexo da unidade da Trindade. Cristo orou por essa unidade. Ele mostrou que a Trindade ontológica é a fonte e o padrão dessa unidade. Ele nos mostra que a nossa unidade tem um propósito missionário, evangelístico. E por fim, Jesus nos mostra o meio para nós alcançarmos a unidade: submissão e fé. Os versículos 22 e aqui 23 a parte A, Jesus diz: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Meus irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo nos revela o meio pelo qual essa unidade se torna possível. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Percebam que a unidade cristã, ela não acontece no estalar de dedos, num passe de mágica. E ela também não acontece de baixo para cima, ela desce do céu sobre nós. É por isso que em Efésios 4, Paulo constrange-nos a viver de modo digno desta vocação celeste, de maneira que nós nos esforcemos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós não criamos unidade, nós preservamos a unidade do Espírito, mantendo-nos unidos a Deus para termos paz uns com os outros. Unidade cristã não é fruto de negociação nos nossos lares, é obra do Espírito em nós. Agora, esse tipo de unidade é impossível para os homens, diria o Senhor Jesus Cristo, mas tudo é possível para Deus. E por que, meus irmãos? Nós precisamos ser honestos uns com os outros. Pecadores não produzem unidade. Pecadores produzem disputa, ressentimento, feridas, amargura, maledicência. Desde Gênesis 3, a primeira reação do homem caído foi romper a comunhão e a unidade. Adão acusou Deus e a sua esposa. Eva acusou a serpente. E então a família começou a se fragmentar. O pecado sempre nos curva para dentro de nós mesmos. É por isso que Lutero escreveu que o homem caído, ou o descreveu o homem caído como incurvatus em si, ou seja, ele é encurvado sobre si mesmo, sobre os seus desejos. É por isso que o Senhor Jesus Cristo diz: eu neles. Meus irmãos, a esperança da unidade no lar cristão, e por conseguinte na nossa igreja, está no fato de Cristo habitando em nós pelo seu Espírito. Como disse John Murray, porque nós somos unidos ao Filho, nós recebemos poder para viver além do nosso egoísmo. Então Jesus nos diz como isso acontece. Ele fala em sermos aperfeiçoados na unidade.
Aperfeiçoamento implica progresso, meus irmãos. No lar isso se manifesta quando, daquela maneira que Paulo nos ensina lá em Efésios 5:21, quando ele diz que nós devemos nos sujeitar uns aos outros no temor do Senhor. Nenhuma família refletirá perfeitamente a unidade da Trindade desse lado da glória, meus irmãos. Haverá pecados, falhas, dias difíceis, palavras e conversas difíceis. Às vezes, o culto do lar mais vai parecer uma torre de Babel do que um momento celestial. Isso vai acontecer. Mas nós somos chamados a nos aperfeiçoar na unidade. O verbo usado pelo Senhor Jesus Cristo aqui aponta para algo sendo continuamente moldado, amadurecido, enquanto nós nos esforçamos diligentemente no Espírito para preservar a unidade dele por meio da paz. Isso é justamente o oposto da mentalidade descartável da nossa geração. O mundo diz: se está difícil, abandone. Se não satisfaz, descarte. Se é chato, ignore. Mas a unidade cristã, meus irmãos, é construída na perseverança da graça. Dietrich Bonhoeffer, ele escreveu que aquele que ama seu sonho de comunidade destruirá a comunidade, mas aquele que ama o seu irmão edificará a comunidade. Em outras palavras, famílias adoecem quando cada membro exige os seus direitos e ser servido, mas floresce onde os membros dessa família mortificam o eu em favor do nós. Finalmente, Jesus Cristo nos mostra como a Trindade nos serve de modelo e ordem de submissão. Embora, meus irmãos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam ontologicamente falando, em essência divina, há uma ordem funcional, há uma ordem econômica, há uma trindade econômica, sobre a qual nós vamos falar semana que vem. Mas essa ordem econômica é a maneira com que cada um se submete ao outro. Jesus Cristo diz ao Pai: tu me enviaste. Não foi o Senhor Jesus que se enviou. Ele foi enviado em submissão ao Pai. O Filho se submete ao Pai, não por inferioridade, mas por amor ao Pai, em perfeita harmonia com o Pai. Essa submissão não diminuiu em nada a divindade do Senhor Jesus. Pelo contrário, ela só nos demonstra a beleza da ordem e da comunhão divina. Aqui nós precisamos voltar lá no versículo 20, onde o Senhor Jesus Cristo diz que, ou ele ora por aqueles que creriam por intermédio da palavra. Meus irmãos, isso aqui nos mostra que a nossa submissão, ela deve ser, antes de tudo, à palavra de Cristo, e não aos nossos temperamentos egoístas, não aos modelos voláteis e falhos deste mundo. Assim como Cristo se submeteu à palavra do Pai, nós experimentaremos a plenitude da unidade do Espírito da Trindade em nossos lares, em tudo, quando nós nos submetemos à Trindade. E isso se manifesta quando nós nos submetemos uns aos outros em tudo que a Bíblia nos ordena nos submeter uns aos outros. Eu acredito que isso pode ser bem ilustrado por um time de futebol. Criançada, vocês que gostam de bola, de futebol, eu tenho certeza que vocês sabem que num time de futebol, isso aí, num time de futebol, cada pessoa tem a sua posição. Há o goleiro, o zagueiro, o atacante. Agora, se o zagueiro quiser ser atacante o tempo todo, se o goleiro quiser sair para fazer o gol, se o time ocupar o espaço do outro, aquele time fica uma bagunça completa. Eles podem ser individualmente os melhores jogadores do mundo, mas eles só vão vencer se eles cumprirem a função deles, se submetendo ao plano do técnico, trabalhando juntos, a estratégia do técnico. A família, meus irmãos, ela é exatamente assim. Deus é o nosso treinador, Ele é o nosso técnico. A sua palavra nos revela as nossas posições, nos mostra as nossas responsabilidades.
Quando cada um de nós, em submissão a Ele, nos submetemos uns aos outros na função e na posição que Ele nos deu, cumprindo em amor o papel que o Senhor nos confiou, então a igreja ou a família vence a batalha deste mundo, vence a batalha pela unidade, porque ela passa a refletir a harmonia perfeita do nosso Deus triuno. E por isso que eu quero deixar aqui uma última aplicação para nós. Meus irmãos, a unidade nos nossos lares, ela começa e se sustenta por meio da submissão pela fé. Unidade, ela não vai começar quando o outro mudar. Ah, se ele mudar, eu mudo também. Não! A unidade começa quando Cristo começa a governar os nossos corações. É por isso, crentes, pais, filhos, morram para o orgulho, abandonem a dureza, falem aquilo que edifica, que transmite graça uns aos outros, e não o que irrita, não o que fere. Lares serão restaurados, não quando cada um lutar pelos seus direitos e exigir ser servido, mas quando todos se rendem ao senhorio de Jesus Cristo e se submetem uns aos outros, conforme as ordenanças da palavra. Meus irmãos, é uma incredulidade total esperar unidade dentro dos nossos lares, se nós tratarmos a palavra de Deus como um acréscimo espiritual, como algo secundário. Abram as escrituras em casa, repito, orem juntos, cantem juntos, conversem sobre o sermão, sim, almocem juntos, encontrem um lugar, renunciem riquezas e sejam juntos. Sejam crentes no Senhor Jesus. Sejam um reflexo da Trindade dentro de casa. Não aceitem a oposição deste mundo. Abandonem o mundo por causa do mundo vindouro. Meus queridos pais, discipulem os seus filhos. Eles precisam aprender de você o Evangelho. Não há desculpas. A providência de Deus sabe das suas dificuldades, mas Deus não seria cruel ou infiel de dar para você uma cruz que você não pode suportar. E é na comunidade, é na família de Deus que nós vamos encontrar ajuda uns para os outros. Maridos, liderem seus lares de maneira espiritual, sem brutalidade. Não sejam omissos. Esposas, auxiliem sem desprezo, sem murmurar, sem contenda. Crianças, ouvir e obedecer a Deus é a maneira de vocês responderem à oração de Cristo por unidade. Meus irmãos, quando corações, atos e palavras se submetem uns aos outros, conforme a palavra de Cristo, o lar ele vai deixar de ser apenas um lugar onde pessoas estranhas vivem juntos, mas vai se tornar um pequeno reflexo visível da comunhão eterna do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá nos Estados Unidos, nós conhecemos o grande gigante que balança, aquela imensa floresta de milhares de árvores, que na verdade são uma árvore só. Uma mesma raiz, uma só vida, a mesma seiva correndo e nutrindo todas elas. Assim Cristo orou para que fosse a sua família sobre a face da terra. Não apenas pessoas dividindo o mesmo tempo, numa lista de rol de membros, mas pecadores unidos pela mesma vida que o Filho de Deus veio nos dar. E essa unidade, meus irmãos, repito, não nasce dos conselhos deste mundo. Nenhum sábio deste mundo pode nos dar o que Cristo orou por nós. Não nasce da força do nosso temperamento, mas nasce da fé na palavra e da submissão ao Deus triuno.
Cristo orou para que a família de Deus fosse unida por intermédio da sua palavra e que refletisse a comunhão da Trindade como um testemunho da sua glória neste mundo caído e fragmentado. Então, se há orgulho, abandone-o aos pés da cruz. Se há frieza, corra para que Cristo aqueça os corações. Se há pecado, confesse-os hoje. Agora, se você tem lutado para manter a sua casa de joelhos, se você tem estado com a sua Bíblia aberta, com o seu coração rendido a Cristo, e ainda assim há tropeços, há conflitos, não desanime. Cristo continua intercedendo pela sua família. O mesmo Jesus que orou em João 17, que derramou o seu Espírito Santo, que transforma lares quebrados em reflexos visíveis da sua glória no mundo, está intercedendo por você hoje. E se alguém aqui nunca experimentou essa unidade, pode ser que talvez nunca tenha sido unido ao Deus triuno. Pelo menos, eu me refiro, meus irmãos, àqueles que vivem como cristãos com outros cristãos. Se nós conhecemos pessoas que têm as suas famílias quebradas, nós precisamos mostrar para elas. E a causa são elas mesmas, porque elas não estão unidas ao Senhor Jesus Cristo. Creia, e chame aqueles que estão passando por conflitos e lutas para crer na palavra do Senhor, para se submeter ao Evangelho de Jesus Cristo. Porque somente unidos a Cristo, nós nos tornamos filhos do mesmo Pai, habitação do mesmo Espírito, e uma família que anuncia ao mundo que o Deus triuno é real, vivo e salvador. Que o Senhor nos abençoe.